A rede caiu. E não é por horas, nem por dias. Ela caiu permanentemente. Você está olhando para uma cidade morta. Supermercados saqueados há semanas. Hospitais silenciosos. As luzes que costumavam sangrar pelos vidros das janelas agora não existem mais. E você percebe algo que deveria ter percebido antes. Civilização não é construção. Não é lei. Não é cultura. Civilização é eletricidade. Sem ela, medicamentos que precisam de refrigeração matam em vez de curar. Água contaminada porque as estações de tratamento pararam. Comida apodrece. Comunicação morre. E no inverno, o frio não negocia. Ele simplesmente tira. Você precisa de energia. Não para conforto, para sobreviver. E ali, na esquina, há um cemitério de metal e vidro que ninguém mais olha duas vezes. Carros abandonados. Dezenas deles. Talvez centenas. Cada um é uma mina de ouro tecnológica se você souber o que procurar. Cada um tem um alternador, um gerador portátil de energia esperando para ser libertado. Hoje você vai aprender a transformar um carro morto em uma fonte de energia viva. E isso pode ser a diferença entre estar aqui daqui a 3 meses ou ser apenas mais um corpo congelado que alguém vai encontrar na primavera. Aqui está o problema que a maioria das pessoas não entende até ser tarde demais. Geradores a combustível são uma armadilha. Eles fazem barulho. Muito barulho. Em um mundo sem eletricidade, som significa atenção. Atenção significa pessoas desesperadas vindo até você. E pessoas desesperadas não pedem, elas tomam. Além disso, combustível acaba. Gasolina degrada em 6 meses sem estabilizadores. Diesel dura mais, mas eventualmente se transforma em lodo. E quando o último posto de gasolina secou há meses, você está preso com uma máquina inútil de 300 quilos. Mas um alternador de carro? Silencioso. Pode ser alimentado por força humana, vento, água corrente, até mesmo bicicleta. E o mais importante, há milhões deles, apenas esperando nas ruas. O alternador de um carro é um gerador de corrente alternada que foi convertido em corrente contínua. Ele carrega a bateria enquanto o motor funciona. Retire-o do motor, aplique rotação mecânica a ele e você tem energia. 12 volts. O suficiente para carregar baterias, alimentar LEDs, operar rádios, carregar telefones, purificar água com luz UV, até mesmo manter equipamentos médicos básicos funcionando. Isso não é teoria. É engenharia de sobrevivência. Você encontra o carro. Não importa o modelo. Qualquer veículo fabricado nos últimos 40 anos tem um alternador. Procure embaixo do capô, geralmente preso ao motor por correias. Parece um cilindro de metal com uma polia na frente e conectores elétricos atrás. Aqui está o que você precisa. Uma chave de boca ajustável ou um jogo de soquetes. Tamanhos comuns são 10 mm, 13 mm, 15 mm. Se você não tem ferramentas, improvise. Um pedaço de cano pode funcionar como alavanca. Pedras podem quebrar porcas enferrujadas se você aplicar força corretamente. Primeiro, desconecte a bateria. Sempre. Mesmo que o carro esteja morto, resíduos de carga podem causar curto-circuito e fogo. Remova o cabo negativo primeiro, depois o positivo. Localize o alternador. Ele está preso por 2 ou 3 parafusos ao bloco do motor e conectado por uma correia serpentina. Corte ou solte a correia. Ela não importa agora. Remova os parafusos de montagem. O alternador deve sair com alguma força. Puxe, torça. Ele vai ceder. Pegue também a bateria. Uma bateria de carro é armazenamento de energia. Sem ela, seu alternador é inútil a menos que você tenha algo para armazenar a eletricidade gerada. E você precisa de armazenamento porque geração humana de energia é intermitente. Você não vai pedalar 12 horas por dia. Antes de construir qualquer coisa, você precisa saber se o alternador funciona. A maioria ainda funciona. Carros são abandonados por falta de combustível, não por falha elétrica. Aqui está o teste básico. Pegue a bateria que você removeu. Conecte o terminal positivo do alternador ao positivo da bateria usando qualquer fio de cobre que encontrar. Fios de outros carros funcionam. Cabos de eletrodomésticos abandonados funcionam. Conecte o corpo metálico do alternador ao negativo da bateria. Isso é aterramento. Agora gire a polia do alternador manualmente. Rápido. Se você tiver um multímetro, perfeito. Meça a voltagem na bateria. Se subir acima de 12,5 volts, seu alternador está vivo. Se não tiver multímetro, conecte um LED automotivo aos terminais da bateria. Se ele acender quando você girar a polia, você tem energia. Sem resposta? Não descarte ainda. Alternadores têm escovas de carvão que podem estar gastas.
Abra a tampa traseira. As escovas parecem pequenos blocos pretos pressionados contra o rotor por molas. Se estiverem gastas até menos de 5 milímetros, substitua por escovas de outro alternador. Ou improvise com grafite de pilhas. Não é ideal, mas funciona temporariamente. Agora você constrói o gerador. Você precisa aplicar rotação ao alternador. A polia precisa girar a pelo menos 1.200 RPM para gerar corrente utilizável. Existem 3 métodos práticos em cenário de colapso. Método 1. Energia humana. Pegue uma bicicleta. Remova a roda traseira ou mantenha-a elevada do chão. Conecte a polia do alternador ao eixo da roda usando correias ou cordas tensionadas. Cordas de varal funcionam. Correias de outros carros funcionam melhor. Pedale. A rotação da roda transfere para o alternador. Você gera entre 50 e 100 watts por hora de pedalada, o suficiente para carregar completamente uma bateria de carro em 8 a 12 horas de trabalho. Método 2. Vento. Construa uma turbina eólica básica. Pás podem ser cortadas de tambores de metal, portas de geladeira, qualquer superfície plana e rígida. Fixe 4 pás ao eixo do alternador. Monte em uma estrutura elevada. O vento gira as pás. O alternador gera energia. Isso funciona em áreas abertas com vento consistente. É passivo. Você não precisa fazer nada além de construir. Método 3. Água corrente. Se você tem acesso a um riacho ou rio, construa uma roda d'água. Prenda pás ou baldes ao redor de uma roda de bicicleta. A água entra nos baldes. O peso gira a roda. A rotação alimenta o alternador. Energia contínua 24 horas por dia enquanto a água correr. Cada método tem vantagens. Humano é portátil, mas cansativo. Vento é passivo, mas imprevisível. Água é confiável, mas você precisa estar perto da fonte. Energia sem armazenamento é desperdício. Você gera eletricidade quando pode, usa quando precisa. A bateria de carro é seu banco de energia. Conecte o alternador à bateria através de um regulador de voltagem. Isso evita sobrecarga que pode destruir a bateria ou causar explosão. Se não tiver regulador comercial, improvise com uma lâmpada automotiva de 55 watts em série entre o alternador e a bateria. A resistência da lâmpada limita a corrente. Não é perfeito, mas funciona. Agora você tem 12 volts DC armazenados. A maioria dos dispositivos úteis opera em 12 volts ou pode ser adaptada. LEDs automotivos para iluminação, ventiladores de computador para circulação de ar, rádios de carro para comunicação, carregadores USB adaptados para telefones e lanternas. Se você precisa de 120 volts AC para equipamentos domésticos, você precisa de um inversor. Eles existem em carros abandonados também, especialmente vans e SUVs com tomadas de energia. Ou retire de um caminhão. Conecte o inversor à bateria, você tem corrente alternada. Mas cuidado! Inversores drenam energia rápido. Use apenas quando absolutamente necessário. Priorize dispositivos de 12 volts sempre que possível. Você construiu o sistema, mas sistemas falham. E em um mundo sem peças de reposição, falha significa morte lenta. Aqui estão os pontos de falha. Correias e conexões. Elas se desgastam. Inspecione diariamente. Substitua antes de romper. Sempre tenha sobressalentes. Carros abandonados são sua reserva infinita. Corrosão nos terminais. Limpe com bicarbonato de sódio e água. A corrosão impede fluxo de corrente. Pode reduzir sua capacidade em 50% sem você perceber. Bateria degradando. Baterias de chumbo ácido duram 3 a 5 anos com uso adequado. Menos sob estresse extremo. Quando falhar, você precisa de substituição. Isso significa voltar às ruas, encontrar outro carro, repetir o processo. Ameaça humana. Este é o maior risco. Energia visível atrai atenção. Luzes à noite são um farol. Som de geradores, mesmo alternadores silenciosos, pode ser detectado. Esconda seu sistema. Opere apenas quando necessário. Use iluminação mínima. Cortinas blackout. Ruído branco para mascarar som. E entenda isto. Em um mundo de escassez, quem tem energia tem poder. E poder torna você alvo. Com energia confiável, você tem vantagens que 90% das pessoas não têm. Purificação de água. LEDs ultravioleta de 254 nanômetros matam bactérias e vírus. Conecte um à sua bateria, ilumine a água por 60 segundos, você tem água potável. Isso elimina disenteria, cólera, hepatite.
Doenças que matam milhões quando a infraestrutura colapsa. Comunicação. Rádios de banda cidadã funcionam com 12 volts. Você pode monitorar transmissões, coordenar com outros sobreviventes, receber avisos de ameaças iminentes. Informação é sobrevivência. Refrigeração básica. Coolers termoelétricos. Peltier operam com 12 volts. Não vão congelar nada, mas mantêm medicamentos críticos como insulina viável por semanas extras. Ferramentas. Furadeiras, serras, lixadeiras elétricas de 12 volts existem para uso automotivo. Com energia, você constrói abrigos melhores, repara equipamentos, fabrica armas defensivas. Aquecimento de emergência. Cobertores elétricos de 12 volts para veículos existem. Em frio extremo, podem prevenir hipotermia quando não há lenha ou quando fogo é impossível. Cada aplicação é multiplicadora de força. Energia não é luxo, é sobrevivência amplificada. Quando a rede morrer de verdade, a divisão entre quem sobrevive e quem perece não será determinada por quem estocou mais comida ou quem tem mais armas. Será determinada por quem consegue manter a tecnologia funcionando quando não há mais suporte, quando não há mais peças novas, quando não há mais ninguém vindo para consertar as coisas. Um alternador de carro é tecnologia simples. Eletromagnetismo básico. Cobre, ferro, movimento. Mas nas mãos de alguém que entende como funciona, ele se torna linha de vida. Você tem as informações agora. Você sabe onde procurar, o que pegar, como montar, como proteger. A pergunta não é se você consegue fazer isso. A pergunta é se você vai fazer antes de precisar. Porque quando você está no escuro, congelando, ouvindo sons nas ruas que não deveria ouvir, quando a bateria do seu último telefone está em 3% e você precisa dessa lanterna para ver se algo está tentando entrar, não há tempo para aprender. Você aprende agora. Você constrói agora. Você sobrevive depois. Os carros estão esperando. A energia está lá. Pegue.